página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui pelo Facebook. E também quero fazer um convite todo especial a você para que participe comigo e acesse o canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo YouTube. O link do meu canal está na descrição deste vídeo. É só você acessar no link e, se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal. Estou com um projeto de atingir os 1000 inscritos, que é um número importante para quem faz vídeos na plataforma do YouTube, para a questão de engajamento do próprio YouTube, da própria plataforma. Então, para mim é muito importante para o crescimento deste canal, que sirva ao Eterno, mediante redes sociais, atingir este número. Então, você pode muito colaborar comigo, com o trabalho que eu desempenho, de uma maneira voluntária para o reino de Deus, acessando o canal, assistindo os vídeos, deixando lá o seu comentário respeitoso, curtindo os vídeos, compartilhando com as pessoas e, se você não é inscrito, se inscrevendo. Então, o meu muito obrigado a todos os que são inscritos, todos os irmãos que me seguem e que acompanham a página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua. Queridos, hoje nós vamos para a quarta parte, e eu acredito que é também a última, sobre a questão que nós estamos aqui analisando nos últimos dias, do chamado pai da igreja, Tertuliano. Esta série de lives, hoje nós estamos na parte 4, ela tem como título Tertuliano e as sementes do politeísmo. Vimos muitas coisas aqui a respeito deste personagem, que foi o criador da doutrina da Trindade e do termo Trindade. Ele que desenvolveu, ele que elaborou de uma forma doutrinária, dogmática, a partir de um conceito que já existia, o conceito de um Deus trino, de uma divindade trina, já existia entre os povos pagãos do Mediterrâneo. Então, este personagem, por ter sido criado por pais pagãos, em uma atmosfera pagã, e por ter chegado ao posto de bispo naquelas épocas, ele teve esta condição de desenvolver tais dogmas, tais doutrinas, e de estar dando asas, vamos dizer, a este conceito que já existia lá na sua época entre os povos pagãos. Então, nós vamos estar aqui desenvolvendo este assunto com todos aqueles que vão assistir, que estão assistindo, que haverão de assistir este vídeo. Que o Eterno possa abençoar a todos vocês. Queridos, quero mais uma vez dizer que não estou criando nada para poder trazer aqui através destes ensinamentos. Tudo que eu estou expondo é uma publicação de um magnífico livro chamado Judaísmo Nazareno, O Caminho de Yeshua e os seus Talmidim, escrito, editado por Tzadok Ben Derer, né, que é um Rosh, um líder, né, do judaísmo nazareno aqui no Brasil. Então, todos os créditos, né, para o autor desta magnífica obra, a qual nós estamos aqui fazendo uso para poder instruir outras pessoas acerca da verdade. Bom, na página 60 deste magnífico livro, que eu recomendo a você que tem desejo de conhecer as Escrituras a partir da sua originalidade, que é a língua hebraica e a cultura judaica, adquira este livro e assim você vai estar também ajudando um orfanato.
pois todo o recurso adquirido com a venda deste livro, ele destina-se a um orfanato, a uma entidade carente que necessita da nossa colaboração. Bom, o texto é escrito por Tzadok Ben-Deren, aqui na página 60 do seu livro, diz assim, vamos retomar a leitura aonde nós paramos no domingo atrasado, né? Porque domingo passado eu não pude estar presente aqui com os irmãos. Independe Guizar, que Tertuliano veio de uma família pagã e provavelmente foi influenciado pela cultura idólatra acerca da existência de um panteão com 3 deuses. Escreveu o erudito Andrew Gabriel Hort. A teologia de Tertuliano muito se assemelha a Nimrod e Semíramis. Então, é o que eu já venho falando para todos através dessas lives, desde o início, que esta cultura, ela influenciou essa cultura pagã, os povos do Mediterrâneo, os povos antigos, de uma forma, assim, muito grande. O culto a Nimrod, que se considerava um deus, a Semíramis, que era considerada uma deusa, e a Tamuz, que era considerado filho deste deus Nimrod, ele imperou sobre todos os povos do Mediterrâneo. Os antigos povos bíblicos sofreram a influência deste paganismo e desta cultura idólatra pagã. Tertuliano não foi diferente. Ele foi criado por pais pagãos. E este teólogo, né, Andrew Gabriel Hort, ele faz menção à fonte doutrinária na qual Tertuliano ele foi criado, ele foi desenvolvido, ele viveu. Então, com base nisso, ele criou, então, um sistema de dogmas para dogmatizar esta questão dentro do cristianismo da Trindade. Então, queridos, é muito interessante nós comentarmos sobre isso. Prosseguindo. Então, a teologia de Tertuliano muito se assemelha a Nimrod, Semíramis e Tamuz, que eram originalmente a trindade da Babilônia. E ele, Tertuliano, inseriu as pessoas do Pai e do Filho e do Espírito Santo, tornando-os extremamente populares entre os cristãos gentios pagãos, né? Isso está escrito na Aramaic English, New Testament, 4ª edição, 200 de 2011, na página 834. Então, aqui dentro dessa obra literária, tem uma referência a Tertuliano. E como ele foi criado, de onde ele tirou a ideia da Trindade. Porque a ideia de Trindade, ela já existia. Não foi Tertuliano quem inventou. Ele já existia, ela veio dos povos pagãos. Ela veio de Babel. Ela veio da Torre de Babel. Ela veio da cultura babilônica, a qual, né, teve como precursor Nimrod. Então, queridos, crer nessa doutrina hoje implica crer em uma doutrina pagã que veio lá do antigo, da antiga Babilônia. E se você quer saber o que representa a Babilônia dentro da Bíblia, é só você ler alguns capítulos do livro de Isaías e Eshaiah, também Jeremias, e capítulo 17 de Apocalipse. E você vai ver o que é Babel, Babilônia,
diante dos olhos de Deus. É algo completamente repugnante. É algo que representa paganismo, idolatria, feitiçaria, bruxaria, oposição a Deus. É algo que representa impureza dentro do âmbito espiritual. É algo que Deus abomina e reprova. Então, é um sistema que combate, confronta, entra em conflito com os ensinamentos do único Deus, o Deus de Israel. Então, com base nisso, Tertuliano desenvolve a doutrina da Trindade, com base em doutrinas babilônicas, pagãs, que tem um paganismo terrível, onde se adorava um imperador chamado Tertuliano, ou melhor, um imperador chamado Nimrod, né, de onde Tertuliano tirou a sua doutrina, né, melhor dizendo, e que veio de Babel, Babilônia. O que significa a palavra Babel? Babel significa nada mais, nada menos que confusão. Babilônia é uma extensão dessa palavra Babel. E essa palavra aparece lá em Apocalipse 17. Babel, ou Babilônia. Então, confusão. Então, queridos, é muito importante você saber disso. Com efeito, a crença em 3 deuses permeou diversas culturas pagãs. Nas religiões da Babilônia, da Assíria, já se pregava uma tríade, pois a idolatria, os idólatras pensavam que o universo foi dividido em 3 regiões. Então, naquela época, eles tinham esse conceito. As 3 regiões céu, terra e água. Cada um sob o domínio de um Deus, né, componente dessa trindade. Que eles chamavam na época de Anu, Elim e Ea. No Antigo Egito também vigia a trindade dos deuses Horus, Ísis e Osíris. Então é a trindade egípcia, né? Repetindo, Horus, Ísis e Osíris. Igualmente, no hinduísmo se destacam Brahma, Deus da criação, Vishnu, Deus da preservação, e Shiva, Deus da destruição. Então, estes deuses são os 3 deuses principais do hinduísmo, né, entre os indianos do dia de hoje. Muito antes do advento do Mashiach de Israel, os religiosos da Grécia e Roma adotavam 3 principais deuses no seu panteão, que é o famoso panteão greco-romano. Em síntese, o paganismo, que formava o plano de fundo cultural dos pais da igreja, terminou ascendendo poderosa e influência, poderosamente e com muita influência na teologia cristã. Então, a famosa teologia cristã, que eu tanto estudei, ela tem origem em doutrina semelhante a essa. Tudo que vai falar dentro dessa teologia tem a trindade no meio, né? Porque no conceito cristão, Deus, ele é trino, ele é 3, né? Infelizmente. E de onde vem isso? Das escrituras hebreias? Das escrituras hebraicas? Não. As escrituras, dentro do seu contexto original, não existe nelas o conceito de trindade. Não existe a trindade dentro da Bíblia. Não, entre os povos judeu antigo, né, do Tanar, não se vê menção de trindade. Agora, isso foi enxertado mais tarde, né? Isso foi enxertado mais tarde pela igreja. Com vamos dizer assim, a criação dessa doutrina, né? A elaboração dela, a oficialização dela, isso diz a própria Bíblia de Jerusalém.
né? Tá aqui, eu já apresentei em uma live anterior, mas eu vou fazer uma live especial falando sobre isso, né? Não é eu quem estou falando, os próprios teólogos da Igreja Católica Apostólica Romana, quando foram escrever as notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Quero mostrar ela aqui para vocês, que é essa Bíblia aqui, ó. Quem tiver uma Bíblia dessa, é só você consultar na referência de Mateus 28:19. Eles confessam com a boca deles que a igreja inseriu como forma de liturgia e como fórmula de batismo a questão ali no versículo de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles confessam que esta forma ela foi posta posteriormente pela igreja, pela liturgia, pelo clero da igreja, mais tarde, e que esta frase, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não aparece nos originais, ou seja, no grego, no hebraico, né, no texto, nos primeiros manuscritos que se acharam daquilo que conhecemos como a Brit Hadashah e as pessoas conhecem como Novo Testamento, não aparecia a expressão batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Yeshua diz, batizando-os em meu nome. Os próprios teólogos da Igreja Católica confessam isso. Não é eu quem estou falando, é eles. Está escrito aqui. Então, a qual conclusão nós chegamos? Que Tertuliano, ele simplesmente criou uma doutrina com base no paganismo da época, porque ele viu que ia dar certo. Os povos que estavam se convertendo ao cristianismo eram oriundos desta fé. Eles tinham o costume de adorar um Deus trino. Alguns adoravam lá, né, conforme eu já citei aqui, Nimrod, Semiramis e Tamuz. Outros adoravam lá Osíris, né, Horus, Ísis. Outros povos que vinham da Índia. A Índia na época já existia. Os deuses da Índia já existia lá o Vishma, o Shiva, o Brahma, já existia. Então, estes povos que foram chegando no cristianismo oficial de Roma, né, criado ali, desenvolvido pelos pais da igreja e oficializado por Flávio Constantino Valérius, e que foi como religião obrigatória do Império, tornou-se religião oficial e obrigatória do Império. Muitos se converteram a esta fé de medo e eles mataram mesmo. Mataram muitas pessoas. O que você acha que é o Coliseu? Para que eram as diversões ali? Se divertiam com pessoas de fé diferente que não queriam aderir ao cristianismo. Então, a maior parte das pessoas que morreram ali eram os Nazarim, eram os discípulos de Yeshua, eram aqueles que estavam na fé hebraica, sejam eles com testemunho ou que não criam no testemunho de Yeshua, porque existiam esses dois grupos, os judeus tradicionais, aqueles que não chegaram a crer que Yeshua, aquele que foi pendurado no madeiro, era o Messias, e o grupo de judeus que se converteram e que passaram a crer que ele era o Messias, chamado de Netzarim, ou os nazarenos. Era assim que este grupo chamava dos discípulos, dos 12 apóstolos, eles eram chamados assim naquelas épocas. Tempos depois da morte dos apóstolos, quando o último deles morreu, é que deram um nome para aquele grupo na cidade de Antioquia da Psídia, uma cidade pagã, né? Deram um nome para aquele grupo, não para o grupo inteiro, mas para um pouco do grupo que estava lá em Antioquia, pelo Inácio de Antioquia, que era um bispo de cristãos, né? Então,
Em Antioquia da Pisídia, diz Atos 11, 26, foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Então, até então, como que aquele grupo era chamado? Os Nazarene. É bom você saber disso. Então, queridos, continuando aqui, retomando o nosso raciocínio. Mister ouvir a opinião de renovados historiadores. Então, vamos ouvir o que renomados historiadores do passado disseram sobre Tertuliano e sua doutrina. O cristianismo não destruiu o paganismo. Então, o cristianismo ele não destruiu o paganismo. O paganismo que precisava ser erradicado não foi destruído pelo cristianismo. O que eles fizeram? Segundo esse historiador, ele o adotou. O cristianismo simplesmente adotou o paganismo. Aí, para isso, entrou pessoas como Tertuliano, que exerceu um papel fundamental de reciclar o lixo. O lixo doutrinário pagão foi reciclado e agora ganhou uma maquiagem bonitinha, que é a doutrina da Trindade e outras. Tipo a doutrina da substituição, né, que prega que Israel caiu do plano, não significa mais nada e que agora quem manda, desmanda e quem representa Deus é a igreja. Que a Torá foi abolida. Que o dia santo não é mais o sábado, o Shabat, e sim o domingo. Então, estas doutrinas são doutrinas fruto da pena dos pais da igreja. Aqueles que pegaram doutrinas pagãs, passaram uma maquiagem, deram uma nova nuance para aquelas antiguíssimas doutrinas pagãs, aplicando-as ao cristianismo, como, por exemplo, a doutrina da Trindade, né? E também a adoração a uma deusa, porque Semíramis era uma deusa, né? Entrou também, e hoje nós temos aí, né? A mãe de Yeshua, Miriam, que no catolicismo é chamada de Maria, né? Como uma deusa também. Então isso tudo é paganismo, meus irmãos. Esse historiador diz, a verdade, o cristianismo ele não destruiu o paganismo. O que o cristianismo fez? Adotou o paganismo. Pegou as doutrinas antigas, pagãs, maquiou elas, passou uma maquiagem bonitinha, colocou uma nova veste, deu uma enfeitada daqui e dali e apresentou para um público que já estava acostumado com essas doutrinas e que não tinha condição de adorar a Deus de acordo com o monoteísmo, que é o que? A crença em um Deus único, que não precisa mais de mais nada e mais ninguém para ajudá-lo e para ser seu sócio na adoração, porque Deus é um. Ou você adora a Deus, só o Pai, ou então você é um politeísta, que adora vários deuses. E ter crença na Trindade implica em politeísmo. Não você que crê na Trindade, infelizmente, me desculpa falar para você, alguém tem que te falar, você é politeísta. O cristianismo, seja católico, apostólico romano ou evangélico, protestante, infelizmente, é politeísta. Eles ostentam, bate no peito e diz, nós somos uma religião monoteísta. Não é monoteísta. O monoteísta de verdade, como foi Yeshua, como foi os profetas, como foi os talmidim de Yeshua, como foi Moisés, que recebeu a lei, a Torá da mão de Deus, não adora dois, muito menos três deuses. Deus é errado, é um. Então, os povos judeus, inclusive Yeshua HaMashiach, Jesus, que você chama de Jesus, creia você ou não,
era um monoteísta. O próprio Yeshua adorava o único Deus e nunca aceitou adoração. A adoração a Yeshua foi criação posterior do Concílio de Nicéia e também dos pais da igreja. Porque um dos motivos pelos quais se reuniu o Concílio de Nicéia e os outros concílios posteriores foi para decidir se Yeshua, se Jesus, né? Que deram a ele este nome. Não era Yeshua. Yeshua é um nome de verdade, o nome original dele. Né? Deram um codinome a ele, assim como dão um nome para todo Francisco de Chico. E a pessoa que recebe do pai e da mãe o nome Francisco passa a ser chamado por todos e conhecido por todos como Chico. Assim, Yeshua recebe do pai este sagrado nome, que significa Deus é salvação. Né? E tem o seu nome mudado, porque Jesus não é, de forma nenhuma, a transliteração e nem a tradução do nome Yeshua. Não dá, não existe isso. Né? Jesus não é a tradução do nome Yeshua, não. É outro nome. É o nome grego, que gregos romanos deram para ele. Então, queridos, o próprio Yeshua não aceitou adoração. E um dos motivos pelos quais os concílios se reuniram foi para decidir o que nós vamos fazer em relação a Jesus. Ele é ou não é digno de adoração? Ele é o Filho de Deus ou ele é Deus Filho? E essas coisas foram debatidas e chegaram à conclusão que todos nós conhecemos hoje, que ele é o próprio Deus, e ele na Bíblia fala que ele não é o próprio Deus, que ele mesmo falou, eu tenho um Deus, eu vou para o meu Pai e vou para o meu Deus. Se ele fosse o próprio Deus, como que ele ia falar? Eu vou para o meu Deus e o meu Pai, sendo que ele é o próprio Deus. Eu nunca vi. Né? Não existe isso. Então, queridos, é muito interessante você estudar essas coisas. Eu não estou atacando ninguém, eu só estou falando com veemência. Aquilo que eu creio, conforme as minhas crenças, baseado na originalidade da fé, na cultura, na tradição judaica. Se você ama a Bíblia e os seus personagens, você tem que entender que a Bíblia é um livro judaico, que a palavra do Eterno, ela é verdade, e que o nosso Salvador, Yeshua, ele foi um judeu. E sendo ele um judeu e o maior de todos, ele nunca recebeu adoração. E ele absolutamente nunca ensinou a Trindade. Ele adorava o Pai, o único Deus digno de adoração. Yeshua é Deus na qualidade de representante. É a mesma coisa de um presidente e um vice-presidente. O presidente, por algum motivo, está indisponível para participar de uma reunião que já está marcada e que não pode ser adiada. Dá algum problema e ele não pode ir. E ele não cancela a reunião. O que ele faz? Chama o vice-presidente e fala, olha, o que eu vou fazer lá, ia fazer lá, é isso, isso e isso. Tais decisões serão tomadas, tais decretos serão assinados, eu não vou poder ir, mas vai e me representa. Então, o vice-presidente vai, assina tudo, fala, faz o discurso em nome do presidente. Ele tem condição, né? Se ele chama João e o presidente chama Joaquim, ele tem a condição de falar assim, olha, eu, Joaquim, estou aqui para tomar tal e tal decisão e com o presidente, né, na qualidade de representante, eu estou tomando tal e tal decisão. E pronto, acabou, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque ele recebeu a autoridade do verdadeiro presidente. Como vice, ele está autorizado pelo presidente. Então, Yeshua é Deus nesta categoria, nesta qualidade. Mas que ele é o Pai, que ele é o próprio Deus, isso ele não é. E o próprio Espírito
de Deus também. Ele não é uma outra pessoa, não é um outro Deus, não é uma outra personalidade, é a influência do único e verdadeiro Deus. Eu sei que muitas pessoas vão ficar bravas comigo, mas eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu tenho compromisso com a verdade. Se quiser gostar, me amar, ser meu amigo, bem, se não quiser, louvado seja o Eterno. Eu tenho que falar a verdade. Então, queridos, aqui nós vemos todas estas coisas. Vamos continuar. Então diz aqui este historiador: o cristianismo não destruiu o paganismo, ele adotou. Do Egito vieram as ideias de uma trindade divina. Então, essas ideias, elas foram adotadas por Tertuliano. E, infelizmente, você que é cristão, que é pastor, que é padre, que é católico, infelizmente, você segue as doutrinas que veio de Babilônia e que veio do Egito. Infelizmente, que os cristãos deveriam repugnar, deveriam expurgar, mas não, eles adotaram. Adotaram. Vocês já ouviram falar em sincretismo religioso? Pois é, foi isso que Roma fez. Se nós não podemos extirpar as doutrinas pagãs, então vamos nos misturar com elas, dando a elas elementos do nosso próprio culto, da nossa própria crença, da nossa liturgia. Vamos mesclar as coisas e tudo termina bem. Se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. Verdade. Concordo com esse teólogo. Repito as palavras dele. Se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, se eles alegam, né? Que o cristão alega que o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo, então, ele foi corrompido pelo paganismo. Porque trindade é coisa de pagão. Das duas, uma. Ou não conquistou, adotou, ou simplesmente se corrompeu com o passar dos tempos. Porque trindade é doutrina pagã. Talvez você assuste me ver falar assim. E ache que é blasfêmia. Não. Isso não é blasfêmia. É colocar as coisas no seu devido lugar. É falar com base na originalidade das coisas. E não nas coisas, vamos dizer assim, que criaram e inventaram e passaram para nós. Mergulhando na originalidade, na língua mãe, na cultura da Bíblia, na fé do povo que escreveu a Bíblia, é essa conclusão que você chega. É essa a conclusão. Quem foi que traduziu as Bíblias para nós? Quem foi? E que trouxe para o Brasil? Um padre. Aí agora eu te pergunto, ele foi fiel em tudo e traduziu as Escrituras exatamente para o nosso entendimento? Não. Ele próprio, né, disse que fez o melhor que pôde, mas que as Escrituras que ele conseguiu traduzir tiveram muitos erros. Depois, mais tarde, veio a Vulgata Latina por Jerônimo. Esse que errou mesmo. A ponto dele pedir desculpa pela tradução que ele fez antes da morte dele, e ele também falar igual o outro, igual o João Ferreira de Almeida. Eu fiz o melhor que pude. Então, queridos, esta é a realidade. Esta é a realidade. Nós precisamos
conhecer um pouco. Eu não vou falar que você tem que ser expert. Eu tenho. Quem dera se nós fôssemos completamente expert na língua mãe, na língua hebraica. Nossa, quem dera. Seria um sonho para mim. Mas o básico, nós temos condição. Não está longe assim da gente entender o básico. Com um pouquinho de esforço, qualquer ser humano tem capacidade de entender o básico da língua hebraica. Aí sim você começa a entender a fé, a cultura, o idioma, a partir do idioma, aí sim a gente conhece um pouco da Bíblia, que é um livro judaico, que é um livro de Hebreus. É um livro israelita e não tem nada a ver com cristianismo ou catolicismo ou essas coisas. Nada a ver. A Bíblia é um livro judaico. Continuando. Então, o puro deísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela igreja de forma para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios e idealizados por Platão, que era um filósofo. A Bíblia e as doutrinas cristãs, né, vamos dizer assim, infelizmente ganharam conceitos filosóficos também. Ao se traduzir a Bíblia, João Ferreira de Almeida, que era um padre, um teólogo, um filósofo, né, pôs sua ideia, sua filosofia na Bíblia. Ao traduzir, né, do original hebraico para o nosso idioma, então ela ganha, a Bíblia ganha, então ela perde um pouco da sua essência e ganha coisas que no original não aparecem. Então, queridos, o puro deísmo dos cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios e idealizados por Platão foram retidos como sendo dignos de crença. Então, aqui diz esse teólogo, né, Edward Gibbon, em História do Cristianismo, na página 1891. Então, meus queridos, é assim. Talvez o leitor esteja se perguntando, mas eu creio na Bíblia, e esta fala do Pai, do Filho e do Espírito. Como explicar este fato? Isso não seria Trindade? Então, isso é muito importante, porque eu sei que muitas pessoas, ao ver uma exposição como essa, fazem essa pergunta. Bom, vamos lá. Será estudado este tema com minudência no capítulo 9. Então, este livro ele apresenta um estudo exaustivo em relação a este assunto, mostrando, né, quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. E que este fato, apesar de aparecer a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro da Bíblia, este conceito, né, de Trindade, ele não existe. Né? Essa doutrina, ela não existe. Tudo o que fazem é pegar textos fora do contexto e apresentar através de uma teologia, de teorias. Então, isso não seria Trindade? Será estudado isso no capítulo 9, cabendo agora a apresentação panorâmica de pontos-chave da Sagrada Escritura. De acordo com a Bíblia, existem alguns tópicos irrelevantes da fé. Então, de acordo com a Bíblia, a originalidade da fé, existem alguns tópicos que ninguém, nem o próprio Yeshua pode mudar, e ele não mudou. É assim e a teologia não pode mudar, porque é bíblico, né? Faz parte do conceito da Bíblia desde a sua origem lá em Gênesis.
desde a entrega da Torá por Deus a Moisés. Primeiro, aqui, o primeiro conceito bíblico, que toda a Bíblia gira em torno disso. Né? O que passa disso é invenção dos homens, é criação da teologia, é filosofias e teorias, e que se tornam doutrinas dentro das religiões. Invenções, criações, falsas crenças. Primeiro, a primeira coisa que eu e você deve saber é o seguinte, que a Bíblia fala que Yud-He Vav-He, que é o nome sagrado que aparece para Deus, para o Criador, para o Pai, para o Deus que se revelou a Moisés lá no Sinai. Yud-He Vav-He, que é escrito para o nosso fonema, né? Com YHWH. Ele é o quê? 3? Não, ele é 1. Para você entender isso, você tem que ir em Deuteronômio 6:4. Ouça, Israel. O Eterno é nosso Deus. O Eterno, Yud-Hei, Vav-Hei, é 1. Errado. Lá está escrito, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é 1. Errado. Agora eu te pergunto, como que 1 é 3? Errado, meu irmão, é errado. É 1. Errado não pode ser 2, nem 3, nem mais. É 1. Então, não cabe e não harmoniza a Trindade com a questão da unicidade de Deus ser errado. Ou ele é errado, 1, ou ele é 3. Para ser 3, tinha que estar escrito de uma forma diferente ali em Deuteronômio 6:4. E lá está escrito, não, que Deus, o Eterno, é o nosso Deus, o Eterno Deus, né? Ele é 1. Errado. Segundo, o Pai é Yahweh, ou seja, o Pai é o único Deus. O Pai é aquele que se revelou a Moisés lá na sarça ardente. Este é o Pai, né? Em Gênesis 1:1, em Isaías 63, versículo 16, 64, versículo 7, ou nas versões cristãs, né? Isaías 64, versículo 8, que tem uma diferençazinha, né? Às vezes de versículo. Então, queridos, isso aqui é uma coisa incontestável. O Pai é 1. O Pai é errado. Né? É o mesmo que se revelou ali no Sinai para Moisés. Terceiro, o Filho, né? Yeshua HaMashiach, ele é representante de Deus. Ele é aquele que representa o Pai. Ele não é o próprio Pai. Ele é representante do Pai. É o que eu fiz aqui, é o exemplo que eu dei. Suponhamos que tenha um presidente que se chama João e um vice-presidente que se chama Joaquim, ou vice-versa. Tem uma reunião e o presidente, né, fica doente, não pode ir, e a reunião não pode ser cancelada. Então, o que ele faz? Envia Joaquim, envia o seu vice-presidente para representá-lo. Ele fica se recuperando e fala, olha, as decisões que eu vou tomar lá, essa, eu vou assinar tal decreto, e o discurso está aqui, já está escrito, é este, vai e faz tudo isso em meu lugar. Eu vou ficar aqui e você vai e faz. Aquela pessoa vai e faz. Aí eu te pergunto, a pessoa que está ali é Joaquim? Não, não é.
É o Antônio, o vice-presidente. Mas ele está com autoridade de presidente, as decisões que ele vai tomar vai ser certa, vai estar em harmonia com a vontade do presidente? Sim, vai estar. Tudo que ele fizer está feito. Então ele vai representar o presidente. Yeshua é representante do Pai. Tem que se estudar a doutrina da representatividade, para que eu e você entenda o lugar de Yeshua na divindade, na Bíblia. E que posição ele ocupa, dada por Deus como o Messias. A unção que ele tem, a autorização que lhe foi dada, a autoridade que lhe foi dada como a ninguém. A ninguém. A unção dele, o poder que Deus deu a ele, queridos, é incomparável. Por isso que ele é chamado de HaMashiach, o ungido. É um artigo especial, né? O HaMashiach, o Messias. Ungidos tem muitos. Profetas, sacerdotes, juízes, enfim. Mas HaMashiach, o Messias, o especial ungido de Deus, é outra história. Porém, ele não é o próprio Deus. Ele é representante, ele é filho deste único Deus. Então, toda honra, toda glória e todo reconhecimento de Mashiach nós devemos a ele. Mas todo o louvor, adoração e reconhecimento como Deus, único e exclusivamente a um ser, ao Pai, a Yud-Heh Vav-Heh, ao Deus verdadeiro e eterno, o Deus de Israel. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? É a influência de Deus. É a emanação de Deus. É o próprio Deus agindo, mas não é uma outra pessoa. Não é uma outra personalidade separada do Pai. Não. É a mesma pessoa. É a influência dele. O astro que ilumina a Terra durante o dia é o Sol. Mas o que nós realmente sentimos? A influência do Sol, que são os seus raios. Deus é como se fosse o Sol. Os raios do Sol, que exercem influência sobre nós, é como se fosse o Espírito, que nos faz sentir o poder, o calor, a vida, a energia do astro maior, o Sol. O Espírito de Deus é a mesma coisa. Espírito, Ruach, no original. O que significa? Fôlego, alento, sopro. É por isso que os gregos criaram a palavra pneuma, que é o mesmo significado de Ruach. Né? Quando nós falamos de pneumonia, lembramos de pulmão. Lembramos de pulmão, nós lembramos de vento, de fôlego, de sopro, de alento. Bereshit, Gênesis, fala que Deus formou o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida. Espírito, Ruach. Então é isso que significa espírito dentro das Escrituras. Então, queridos, ora, o Eterno é um. Como é possível se falar em Pai, Filho e Ruach HaKodesh? O Eterno é um ou é três? Concorda-se o rabino ortodoxo Ziv Nazir, que reconheceu Yeshua como o Mashiach em 1822. Aqui está falando de um rabino ortodoxo
que chegou a crer, que acreditou que Yeshua era o Messias. Yahweh, ou Deus, é uma pessoa, mas possui 3 Knume, que significa palavra em aramaico, com plurismos sentidos, manifestações, essências, naturezas e aspecto. O termo que se aplica para Deus, Elohim, ele está no plural. Por quê? Porque, meus queridos, Deus, ele é um ser plural, ele é um ser múltiplo, ele é um ser emanente, ou seja, ele tem várias formas de ação, atuação, influência, e ele é chamado de Elohim por isso, porque o termo Elohim, ele está no plural. E não significa que ele é 3 ou ele é mais deuses. Não, ele é um Deus só, com várias emanações. Então é isso que as Escrituras dizem sobre a questão do Pai, do Filho e do Espírito. São emanações de um único Deus. Então, assim, o Eterno, Yud-Hei Vav-Hei, é um e revela aos homens pelas Knume do Pai e do Filho, da Ruach HaKodesh, isso é, não são 3 pessoas, ou seja, uma trindade, mas sim o mesmo Deus, o mesmo personagem, que é um, manifestando-se por 3 Knume, que são o quê? Aqui palavras, né? Distintas. Tal colocação ressalta o monoteísmo, declarado em Deuteronômio 6,4, compartilhando-o com a divindade do Mashiach. E este é o pensamento original dos discípulos de Yeshua. Como vimos, Tertuliano admitiu que a maioria dos crentes defendia a existência de um Deus só, o Eterno, e que este se manifestava como Pai, Filho e Ruach, ou Espírito. Bom, queridos, nós vamos encerrar esta apresentação de hoje e eu espero que vocês possam ter compreendido e espero que o Espírito faça mais do que eu, e ele faz sim, se a pessoa permitir, que é convencer. A minha missão não é convencer ninguém. Quem convence é o Espírito. Se a pessoa quiser permitir. Eu dou um conselho para todos. Pesquisem as Escrituras. Ouça essas palavras que eu deixei nesse ensinamento. E faça o que com elas? Faça o seguinte. Pesquise a veracidade delas. Vocês vão ver através de outras fontes. Procure aí, né, rabinos, Roshi, Moré, sinagogas, livros, artigos judaicos, e vai pesquisar para ver o que eles falam, se eles falam diferente daquilo que eu estou falando. Eu vou encerrar com uma breve oração. Pai Celestial, Deus de Israel, bendito seja o teu sagrado nome. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Ouça Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. Bendito seja aquele cujo glorioso nome é eterno para todo sempre. Queira abençoar, Pai Celestial, a vida de todos os queridos irmãos, as pessoas que ouviram este ensinamento. Dai-nos a tua bênção para esta noite, para mais uma semana. Livra-nos de todo mal. Ajude-nos a compreender sua palavra e sua vontade. E nos livra de todo o paganismo que nos afasta de ti, de toda a idolatria que o Senhor reprova. Em nome de Yeshua, amém. Shalom e boa noite a todos.